indicação de cada público. De Campinas, Fernanda Alves. Agora 3h45 e olha, a gente teve aqui em Campinas a confirmação de 13 mortes causadas pelo vírus influenza, o vírus da gripe, que são aqueles casos de síndrome respiratória aguda grave, que são iniciados justamente pelo vírus, e nas 13 mortes, nenhuma das pessoas estava vacinada contra a doença, o que reforça aí essa importância da vacinação. A cidade tem ao todo já nesse ano 14 mortes por influenza e 125 casos da doença, isso entre janeiro e o fim de maio desse ano. Para nível aí de comparação, no ano passado foram 342 casos, aliás, e 30 mortes por influenza. As vítimas mais recentes, então, nenhuma delas tinha tomado a vacina contra a gripe. E olha só, dos 13 mortos, 12 eram idosos e um era um bebê de apenas 8 meses. Entre os perfis aí divulgados pela Secretaria de Saúde estão pacientes com doenças aí já crônicas, né, comorbidades e idades entre 60 e 98 anos, e a maioria aí dos óbitos ocorreu na segunda quinzena de maio. Então a prefeitura reforça com essa informação a necessidade aí de vacinação imunizante disponível nos centros de saúde e agora também com essas doses aplicadas em outros locais, né, como foi anunciado pela prefeitura. E como disse a Shaula Vizelli, que é a coordenadora do programa, não tem que ter medo da vacina e sim da doença, né? Afinal de contas, todo mundo conhece alguém que está nesse período com algum tipo de, no mínimo, resfriado diferente da gripe, né? Mas tem que ser imunizado. Infelizmente, uma família perdeu um bebê para a gripe, né? Um bebê de 8 meses. Por isso que a gente faz aí o reforço do pedido para que as pessoas se vacinem, se imunizem, para proteger não somente a si mesmas, como aos familiares também, aos colegas de trabalho, às pessoas que estão em volta, porque é um vírus que a gente não vê, né? Não é porque a pandemia da Covid não existe mais que a gripe deixe de matar, entendeu? Nunca deixou, nem na época da Covid. E tem hábitos, né, Guarius, que a gente pode manter e ter aprendido aí com a pandemia, embora muita gente tenha esquecido já, mas aqueles hábitos simples, né? Lavar as mãos aí com regularidade, por que não utilizar o álcool em gel se não for possível lavar as mãos, manter aí ambientes mais arejados, né? São dicas aí que ajudam e, claro, se você estiver gripado, tiver que trabalhar, ir para algum ambiente coletivo, usar máscara também, né? Acho que é um hábito que muita gente perdeu aí por conta da pandemia, mas tem outras doenças respiratórias também que são sérias e que matam. É o caso também da influenza. É uma outra forma de prevenção, como a gente comentou, é a vacinação também contra a doença. A gente vai conversar agora com a Elda Mota, ela que é médica pediatra da Secretaria de Saúde de Campinas e fala conosco sobre esses casos com mais gravidade aí em idosos e também em crianças. Oi, doutora, boa tarde, bem-vinda. Oi, boa tarde. Bom, doutora, a gente falava aqui sobre as vítimas da influenza, né? Aqui em Campinas tem um bebê de 8 meses que está aí entre os 14 óbitos registrados pela prefeitura. Por que a influenza ela pode ser tão mais grave, né? Em bebês e também em crianças? Então, na realidade, essa faixa menorzinha de 1 ano, ela é de risco para vários vírus, não só a influenza, né? Uhum. A gente vê aí o vírus sincicial respiratório, como também faz suas maldades nessa faixa pediátrica, né? As crianças têm uma resistência ainda diminuída, não está na maturidade total, seu sistema imunológico, né? A própria estrutura do pulmão ainda também não está amadurecida, ela tem algumas passagens que facilitam aí que o vírus se permaneça, né? Ela não consegue expectorar, então ela tem, pela própria faixa etária, pela própria maturidade do sistema dela, seja respiratório, seja motor, seja imunológico, acaba facilitando, sim, que ela tenha quadros mais graves. E se for alguma criança que foi prematura ou que vem aí de uma família que tenha problemas respiratórios, asma, por exemplo, então essas crianças têm mais risco ainda, né? Exatamente, Elda. Isso que eu queria perguntar, né? Porque muitas vezes o pai acha, a mãe, né? Acha que a criança é muito pequena para se vacinar.
E aí aconteceu esse caso desse bebê de 8 meses. A vacina contra a gripe, ela já começa a partir dos 6 meses, né? E Sim, ela deveria ser incluída, não sei até se faço essa pergunta para a senhora, se ela está incluída no calendário oficial de vacinação, que tem a tríplice, tem várias que as crianças já têm que tomar, né? Sim, ela faz parte do calendário de rotina da criança. O que é que ela não é uma vacina que está disponibilizada o ano todo. Então, por exemplo, se é uma criança que faz 6 meses em outubro, nessa data a gente não tem mais a vacina, né? A vacina do ano já foi, vamos dizer, consumida e ainda não veio a próxima vacina. Então, às vezes tem um atraso, porque a criança faz 6 meses no período que a gente está sem a vacina disponível. Mas, assim como o Covid a gente tem o ano todo, a vacina. Então, fez 6 meses, já é para vacinar as crianças. Outra coisa importante é a gestante ser vacinada, né? Então, por exemplo, o nenê que nasce em outubro, a mãe estava gestante na época que a gente tem a vacina, né, de gripe disponível. Então, ela também deve se vacinar. A mãe vacinada, ela primeiro que não pega a influenza para passar para a criança, né? E depois ela também cria anticorpos que tem alguma passagem para o bebê, é um volume pequeno, mas o neném, então a gente protege o bebê de 2 formas. É uma mãe que não pega gripe, né, não pega influenza e passa para o nenê, como também tem alguns anticorpos que podem passar para o nenê aí e dar uma proteção. Então é super importante, tanto para os gestantes como puérperas, né, puérpera é aquela mulher que teve nenê faz pouco tempo, na época da vacinação de influenza, tomar sua vacina também. Isso ajuda a proteger o bebê também. Doutora. E não ter medo. Oi. Sim, pode prosseguir. Não, e assim, não ter medo, são vacinas muito, assim, já usadas, né, classicamente usadas em crianças, elas não têm o risco aumentado de fazer reação, então a gente deve sim vacinar as nossas crianças a partir de 6 meses de idade. A criança de 6 meses de idade até 3 anos precisa de 2, se for a primeira vez que ela estiver tomando a vacina de gripe, né, ela vai precisar de 2 doses com intervalo de 1 mês. Doutora, esses óbitos, né, que foram causados aí inicialmente pelo vírus influenza, eles ocorrem, na verdade, pela síndrome respiratória aguda grave, né, que é causada pelo vírus influenza. O que é essa síndrome? A síndrome, na realidade, é uma evolução ruim da síndrome gripal. Né? A síndrome gripal, a gente dá esse nome porque, na realidade, uma relação de sintomas que a pessoa tem, né? Sim. Então, vários vírus podem dar síndrome gripal, né? Vários mesmo, rinovírus, adenovírus, mesmo o Covid, o influenza, o sincicial respiratório que eu acabei de falar, só que algumas vezes eles vão evoluir mal, né? E o que é a síndrome respiratória aguda grave? É uma pessoa que tinha uma síndrome gripal e passa a ter uma respiração aumentada, uma dificuldade aí de troca de ar, cai o oxigênio de sangue, que a gente avalia pela saturação, né? Tem uma queda da saturação, então acaba evoluindo para uma síndrome respiratória aguda grave, e se ele não conseguir uma boa resposta, não corresponder ao tratamento, pode sim vir evoluir à morte, como a gente viu nos casos. Doutora, como você citou, outros vírus que não só o influenza, eles podem causar a síndrome respiratória aguda grave, mas sim, quem se imuniza contra a gripe está protegido contra o influenza. Muita gente até subestima, né? Fala, mas tomei a vacina contra a gripe no ano passado e tive gripe, mas são outros tipos de vírus, né? Não é só isso. Sim. A vacina, ela tem, quando a gente vai fazer os estudos da vacina, ela tem uma proteção muito boa para internação e casos graves. Né? Então, não é porque eu tomei a vacina da gripe que eu não vou ter gripe. Como você mesmo falou, existem outros vírus que não estão na vacina, né? A vacina é para o vírus influenza, porque o vírus influenza é um vírus que tem mais risco de vir a ter uma evolução grave. Então, eu mesmo tomando a vacina, eu posso ter gripe ainda, mas vou estar protegida, vai diminuir demais o meu risco, tanto de internar quanto de evoluir para casos mais graves. Doutora Elda. Então, a proteção é contra internação e uma evolução ruim. Pois é, e as crianças que vão à escola, crianças um pouco maiores já, vamos lá, da faixa dos 2 anos para cima, elas ainda não têm tanta resistência, então é comum que na escola, no convívio entre as crianças, também se passe doenças respiratórias, né? Por isso até a gente reforça a vacinação para crianças de todas as idades. Sim, sim. E assim, criança doente não é para ir para a escola também, né?
Pois Porque uma criança na escola, uma criança com qualquer vírus que seja, daqui a pouco a gente vai ter 10 crianças com o mesmo vírus, né? Então a gente entende a dificuldade das mães, às vezes que está indo na escola, são mães que trabalham, mas precisa ter essa consciência que mandando seu filho doente para a escola, acabam várias outras crianças ficando doentes também. E assim, a gente tem até por volta de não é só 2 não, até por volta de uns 5 aninhos, as crianças ficam bem doentes, né? E nessa época do outono, né? Então a partir de abril até mais ou menos maio, meados de junho, a gente tem muita criança doente, né? Que aí são todos os vírus. A gente está falando de influenza, mas rinovírus é um vírus muito comum do resfriado mais brando e também se transmite muito fácil, adenovírus, mesmo sincicial respiratório, né? Então, assim, das doenças que a gente tem vacina, a gente deve vacinar nossos filhos. Então, não é somente a gripe, o Covid, a gente tem a coqueluche, que está na vacina de rotina também, né? Faz parte da tríplice, da vacina tríplice, faz parte da vacina penta. Então, a gente tem que estar sempre mantendo a vacinação dos nossos filhos completas, né? Porque sempre tem aí alguma doença que é possível da criança pegar e, estando vacinada, está bem protegida, né? Orientações importantes, então, com a doutora Elda Mota, ela que é médica pediatra da Secretaria de Saúde aqui de Campinas, falando conosco ao vivo. Muito obrigada, viu, doutora, pelas explicações. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, doutora Elda. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. 3h57, temos mais um intervalo, né? Intervalo.